Fala traders, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu quero tirar uma dúvida. Na verdade eu vou responder uma pergunta que eu recebi sobre... Esses dias eu tava falando no meu Instagram, se você não me segue, cara, no link desse vídeo, na descrição desse vídeo vai ter o meu Instagram pra você me seguir. Me segue, porque eu tô pedindo. Não, tô brincando, porque tem muito conteúdo maneiro lá. A gente fala bastante sobre mentalidade, sobre trade, enfim, é muito bom, eu julgo sendo muito bom, tá? Então, eu sou suspeito, é o meu canal, é o meu Instagram, eu acho ele muito bom. E é isso, eu tento sempre colocar alguns conteúdos mais relevantes que vão te ajudar a operar de uma forma melhor. E esses dias eu tava falando sobre essa região de lateralização que a gente marcou aqui e que a gente opera na sala ao vivo, assim, a gente operou dessa forma na sala ao vivo. E muita gente ficou na dúvida, ficou perguntando, não entendeu muito bem por que eu defini... Deixa eu só aumentar aqui. Por que eu defini esse sistema de terço, né? E aí eu te falo o seguinte, lateralização não é algo que eu opero. Eu não opero, não gosto de operar lateralização. Porém, e é isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, você precisa definir quais lateralizações são mais importantes e são operáveis e quais não são. Então, como que eu faço? Eu vou ensinar pra vocês, pessoal, o que eu faço. Não adianta eu ensinar o que o fulaninho faz. Deixa eu só botar no modo avião aqui. Beleza. Não adianta eu te ensinar o que o fulaninho faz. Eu preciso fazer o que eu te ensino. Se eu não faço o que eu te ensino, então o que eu te ensino não serve pra nada. Pra nada. Porque se eu não tô fazendo o que eu te ensino, que merda que eu tô fazendo, tá? Então, é o seguinte. São 3 coisas que você vai precisar saber aqui, tá? Como identificar uma tendência. E aí eu não vou explicar tanta coisa, porque tem vídeo aqui no meu canal já explicando. Como identificar as lateralizações que valem a pena ou não, isso eu vou te ensinar sim. E como definir os terços, tá? E pra que servem os terços, tá? Então vamos começar do começo. Pra que servem os terços? Os terços servem pra colocar regra dentro do seu operacional, tá? Então como que eu trabalho? Região verde, cara, liberado para compra. Qualquer sinal que você tiver no tempo gráfico menor de compra nessa região, manda bala. Você pode até ser estopado, mas na maioria das vezes você vai estar operando a favor da tendência, tá? Você vai estar operando comprado numa região de suporte. Região vermelha, liberado para venda. Atingiu essa região vermelha, um tempo gráfico maior, que a gente chama de tempo gráfico âncora, né, ou referência, você vai ter uma liberação para vender. Então, se no tempo gráfico menor você tiver um sinal de venda, cara, vai fundo. Você pode até ser estopado, mas você tem a certeza que você está operando vendido numa região de resistência, tá? Isso vai te dar um nível de acerto muito maior, vai te colocar na direção dos movimentos mais fortes, enfim. Você tem tudo para mandar bem se você tiver esse raciocínio, tá? Então é assim que a gente operacionaliza. Operacionaliza? É, isso, operacionaliza. A região cinza do meio, você quer ficar longe, tá? Você não vai fazer nada. E olha que interessante, por quê? Olha isso aqui, ó. Imagina quanto dinheiro você não teria perdido aqui. Imagina quanto dinheiro você não teria perdido aqui tentando vender rompimento de fundo, comprar rompimento de topo. Meu, isso aqui, ó. Isso aqui é cemitério de malandro, tá? A região cinza a gente chama de cemitério de malandro, beleza? Então você não opera essa região cinza, tá? Então vamos para a primeira regra. Como que você define uma tendência? Vocês já sabem, já estão carecas de saber, porque vocês já devem ter visto outros vídeos meus, que existe uma forma de você identificar uma tendência, né? Vamos lá, regrinha simples, vou explicar muito rápido aqui, tá? Regrinha simples, tendência de alta, topos e fundos ascendente. Regrinha simples, tendência de baixa, topos e fundos descendente. Lateralização, topos e fundos que não rompem, né? Podem até ser violados, mas não rompem, né? Podem até ser violados, mas não rompem. Não existe a confirmação do rompimento, tá? Então, basicamente, você precisa entender isso para você entender quando que uma tendência mudou ou não, tá? Então, o que eu quero que você entenda agora? O mercado, ele não liga para linhas. O mercado tá cagando pra linha. Presta atenção nisso aqui, ó. O mercado... Deixa eu aumentar aqui. O mercado não liga para linhas. Linhas são referências visuais para o grafista, para o operador. O operador precisa de referências visuais que o lembrem que determinadas regiões têm uma demanda maior ou uma oferta maior, certo? Então,
O que eu quero dizer com isso? O mercado trabalha com regiões de oferta e de demanda, né? Ele vai chegar, quando ele está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, todas as retrações encontram uma região onde há uma alta demanda, os comprados começam a entrar e o preço volta a subir, tá? Então, entendam isso para vocês entenderem como que você opera regiões, tá? As linhas, elas... Ah, Felipe, e como é que o preço respeita tão bem? Olha que coisa linda, né? Olha como é que o preço respeitou tão bem aqui, ó. Ó que lindo esse toquezinho nessa linha aqui, ó. Se você for ver, olha de onde essa linha vem, ó lá. Que legal, né? Olha aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Aí ele volta, respeita aqui. É, legal. Mas olha como aqui vazou, ó. Olha como aqui vazou. Olha como aqui vazou, né? E, cara, podia ter vindo até aqui assim, ó. Feito uma puta sombra e voltado. Por quê? Porque o mercado não tá olhando essa linha. O mercado tá olhando essa região, cara. O mercado tá olhando esta região. Olha aqui, ó. O mercado tá olhando essa região aqui, ó. É por região. A linha, ela é uma referência visual, beleza? Entendendo isso? Você entendeu isso? Entendeu isso? A gente pode dar sequência, beleza? Então vamos lá. Certo? Você entendeu aqui que a gente está numa tendência de alta, olha aqui, ó, a gente está numa tendência de alta, a gente vem de uma tendência de alta, ó lá, desde o último fundo a gente vem em topos e fundos ascendentes, de repente a gente muda essa tendência, opa, tá aqui, a gente muda essa tendência, eu tô com dois gráficos, porque o gráfico que eu tenho aqui atrás, ó, ele é o gráfico junto com todas as outras telas, e aí fica muito pequeno para vocês, aí eu abri um outro gráfico para ficar grandão aqui para vocês conseguirem observar, tá? Então, a gente consegue perceber que o mercado ele mudou a tendência. E existem três tendências, tá? Muita gente faz a confusão de achar que quando muda a tendência, você vai sair de uma tendência de alta para uma baixa ou de baixa para alta. Pessoal, mudar tendência é simplesmente você ir de uma tendência para outra. Você pode sair de uma tendência de alta para uma lateral, baixa para uma lateral, de uma lateral para uma alta, de uma lateral para uma baixa, de uma alta para uma baixa. É a mudança da tendência. Reversão, aí já é uma outra coisa. Reverter uma tendência, se ela tá subindo, ela vai descer. Como é que você reverte uma tendência lateral? Não. A não ser que você não leve em consideração a palavra reversão como algo que segue a direção contrária, né? Mas, enfim, tá? Lembre-se que uma tendência de alta, se ela mudar de direção, ela não precisa necessariamente se tornar uma tendência de baixa, tá? Ela pode se tornar uma tendência lateral, tá? Então aqui a gente identificou que o topo, que o topo não conseguiu ser rompido e ele veio buscar suporte nessa região de fundo. Beleza, então a partir daqui, ó, olha como a gente só conseguiu identificar essa lateralização a partir daqui, ó. Daqui pra frente, tá? Daqui pra frente a gente conseguiu definir que o mercado estava lateral. Beleza, identificamos que o mercado tá lateral, ok, vamos ver se essa lateralização vale a pena a gente operar. Cara, como eu falei, na minha opinião, como eu opero, só existe lateralização operacionável a partir de 800 pontos, tá? Como assim a partir de 800 pontos, Felipe? Seguinte, 800 pontos de range mínimo. O que é 800 pontos de range mínimo? Dentro da lateralização, você vai marcar a sua lateralização e você vai checar quantos pontos tem entre a máxima e a mínima, entre o suporte e a resistência dessa lateralização. 200 pontos? Não se opera. 400 pontos? Não se opera. 500 pontos? Não se opera. 800 pontos? Beleza. Aí começa a ficar mais racional. Começa a ficar mais... você tem mais chances de conseguir entrar numa operação de venda no topo ou de compra no fundo, tá? Por que que eu falo, Felipe, mas eu opero 1 minuto, beleza, aí a métrica já é outra, mas ao vivo, na sala, a gente opera os 5 minutos, tá? De vez em quando, raramente, o 2 minutos, mas ao vivo na sala, a gente opera os 5 minutos. Então, para os 5 minutos, a regra que eu tenho é essa. Tá? Uma lateralidade, ela precisa ter no mínimo 800 pontos, tá? E quando a gente olha aqui para os 60 minutos, a gente percebeu essa lateralização, cara, automaticamente eu olhei e pensei, quantos pontos a gente tem de lateralização aqui? E olha só, ó, a gente tem 2.200 pontos, cara, lateralização gostosa, tá? Isso aqui totalmente plausível de você operar. E aí, como que você faz? Isso eu vou te ensinar agora. Como que você faz para dividir em terços? Lembra do que eu falei sobre linha, tá? Só esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Isso aqui não existia, tá?
Isso aqui não existia. Isso aqui não existia. Deixa eu só... Acho que assim fica mais fácil, mais rápido, né? Isso. Então, como é que você define essa região de lateralização? Olha, você lembra do que eu falei sobre linhas e regiões, né? Então, você entende que aqui a gente tem uma região de resistência. Aqui a gente tem uma região de resistência, claramente. E aqui a gente tem uma região de suporte, claramente, né? Então, você define o seu quadrado, o seu retângulo. Olha aqui, ó. Você define o seu retângulo, tá? Definiu o seu retângulo. Você começa a puxar duas linhas que criem 3 zonas, tá? Como se fosse a bandeira de um país. Então, tudo que tiver nessa região inferior é compra. Tudo que tiver nessa região superior é venda. E aqui no meio você não faz absolutamente nada. Aqui no meio você não faz nada. Não compra e nem vende, não compra e nem vende, tá? Isso serve para você sistematizar, você criar um conjunto de regras que vão te auxiliar a tomar decisões em tempos gráficos menores, tá? Isso aqui podia ser feito nos 5 minutos? Podia, mas você teria que reduzir muito o zoom, enfim. E também poderia ser feito em gráficos maiores, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, ó. Pegar, por exemplo, o gráfico de 4 horas, 240 minutos. Olha lá, poderia ter sido feito também no gráfico de 4 horas. Você já tinha também toda essa... Deixa eu só tirar isso aqui não existia. Você já tinha também toda essa região definida, né? Você já tinha também toda essa região definida. Olha aqui, ó. O retângulo, aí você divide ele, coloca 2 linhas, tá? Divide ele ao meio. 2 regiões de compra e de venda, quer dizer, uma de compra e uma de venda, e uma região onde você não faz absolutamente nada, tá? Então aqui você também já teria definido, tá? O tempo gráfico maior também é bom para isso. Claro que se você jogar no diário, talvez você não teria visto, né? É difícil ver essa região, né? É difícil você ver essa região. Mas os 60 minutos, cara, tá claríssimo, né? Tá claríssimo, só não enxerga quem é cego. Beleza? Então você demarcou as suas regiões. E agora, Felipe, como é que eu operacionalizo isso? Cara, não vou descer para o tempo gráfico de 5 minutos, mas a gente teve diversas operações de compra aqui embaixo, tiveram inside bars, enfim, diversas operações de compra aqui embaixo e diversas operações de venda aqui em cima, tá? Como a gente só definiu essa lateralização daqui para frente, ou seja, deixa eu colocar aqui, dessa região para frente, tá? A gente fez compras aqui embaixo, dentro da sala, tá? Na sala ao vivo que a gente opera, a gente fez compras aqui embaixo. E a gente fez vendas aqui em cima. Inclusive a gente fez uma venda, se não me engano, aqui, ó, muito boa, e outra aqui também muito boa. E a gente fez essa venda aqui também. Tá? E aí, de repente, teve essa porrada pra cima, enfim. Mas isso aqui já é uma outra história. Mas a gente fez essa venda aqui. A gente fez uma venda aqui, fizemos uma venda aqui e acho que fizemos uma venda aqui, tá? E a gente fez uma compra aqui embaixo. Fez uma compra aqui de inside bar. A gente comprou esse inside bar aqui embaixo. E a gente também fez uma compra aqui embaixo. Enfim, então você começa a colocar, quem estiver assistindo aqui e for aluno do clube, pode botar aqui embaixo nos comentários qual foi o trade que a gente fez, que agora de cabeça eu não vou lembrar, também não vou ficar abrindo aqui para rever, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quem for aluno aqui e estiver assistindo, pode botar aí. Então a gente fez operações de compra aqui embaixo, a gente fez operações de venda aqui em cima, tá? Por quê? Porque a gente já tinha definido essas regras. A gente já tinha colocado que tudo que estiver na região verde, no tempo gráfico mestre, né? O tempo gráfico âncora, o tempo gráfico de referência, que é sempre um tempo gráfico maior, né? Tudo que tiver dentro dessa região tá liberado para compra, né? Dentro dessa região verde tá liberado para compra. Tudo que tiver dentro dessa região vermelha tá liberado para venda. Então, no tempo gráfico que é operacional, que é os 5 minutos, a gente definiu que tudo que tiver nessa região e tiver dando um sinal, tudo que tiver nessa região verde aqui, ó, desculpa, eu não falei a região. Tudo que tiver nessa região verde aqui e tiver dando sinal de compra, compra, vai fundo, mete o pé, vai fundo. Por quê? Você pode até ser estopado. Tá? Ser estopado é normal, a gente foi estopado em alguns trades, é normal. Porém, você tem a certeza que você está a favor dos maiores movimentos. Você sabe que você está comprando uma região de suporte e o contrário também. Se você vende lá em cima, você sabe que você está vendendo uma região de resistência. Mas isso só é possível depois que você define a lateralização, depois que você define as suas regiões. E o mais importante, tem muita gente que fica esperando o preço chegar aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Que fica esperando o preço chegar aqui para vender. Não, pessoal. Se o preço chegar, entrou na região vermelha, deu sinal de venda, vende.
Vende, não tem problema aqui, vende. Vende. Chegou na região verde, deu sinal de compra, compra, não tem problema. Olha como aqui deu, ó. Olha como aqui deu, aqui deu, aqui deu. Olha quanta sombra aqui, ó. O preço subiu pra caramba. É porque aqui está num tempo gráfico maior, mas deve ter subido uns 1000 pontos. Deixa eu ver. Da mínima máxima. Olha aí. Mil pontinhos, 1000 pontos. Então, entrou na região. Claro, né? A gente não tem como saber se deu um sinal de compra aqui pelos 5 minutos. Eu não vou, de cabeça não tem como você se lembrar. Mas a gente não vai saber. Mas se deu, era pra você ter comprado. Aqui também, se deu, era pra você ter comprado. Aqui também, se deu, aqui a gente fez a compra. Aqui a gente fez a compra. Então, é isso que eu tô falando. Essas regiões, né, esses terços, dividir uma lateralização em terços é a forma mais fácil que tem de você definir entradas e saídas, de você definir entradas de venda, entradas de compra. Porque se você ficar, exemplo, né, se você colocar, o que muita gente faz é colocar uma ordem, aqui, ó, de venda e aqui de compra. Qual o problema com isso? Violinada. Ou você aqui, ó, você estopou, porque você comprou quando tocou aqui e o preço caiu, cara, 1.500 pontos. E tu não teve estômago, óbvio, né? Ninguém tem pra tomar um stop de 1.500 pontos no gráfico de 5 minutos, não tem como. Ou você colocou sua ordem aqui em cima e você não foi ativado, não foi ativado, não foi ativado. Aqui foi, provavelmente você estopou, aqui foi, estopou. Então, essa é uma abordagem muito ruim, né? Você colocar a sua ordem pendurada nas máximas e nas mínimas é uma abordagem horrível. E muita gente ensina isso porque, óbvio, né, pessoal? A maioria das pessoas que ensina isso, cara, não ganha dinheiro com o trade, tá? A maioria das pessoas que ensina essa besteira só ganha dinheiro com o curso, porque não tem a menor ideia do que tá falando, a menor ideia. Tá? Então, cara, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, tá? Fique longe de lateralizações e consolidações de 200, 300, 400, 500 pontos. Esse é o tipo de lateralização que você aguarda o rompimento e não faz absolutamente nada. Lateralização, para você operar de fato, tem que ter no mínimo 800 pontos, no mínimo. Quanto mais volátil o mercado tiver, mais ponto precisa ter essa região, tá? Então, obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida que eu te respondo. Valeu, um abraço. Fui.